Oi, Cássio, muito bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, Maurílio. Obrigado. Um prazer estar aqui novamente. A gente que agradece pela sua participação. A gente vai falar um pouquinho sobre follow-ons, né? Especialmente nesse mês de setembro de 2024, mas também aproveitando para já fazer um panorama de um ano como um todo, né? Então a gente conhece bem esse processo aí, né? As ofertas de ações que as empresas fazem, às vezes para se capitalizar, para conseguir mais recursos, ou também que são movimentos de oportunidades aí para os acionistas venderem parte de suas participações. Mas do ponto de vista do estudo, Cássio, que a MZ preparou a respeito desse tema, eu queria saber o que eles mostram a respeito dessas movimentações no ano de 2024. Maurílio, excelente pergunta. Vocês estavam conversando aí na bancada anteriormente sobre aquisições que estão acontecendo no mercado, movimentações, a divulgação que vai ter hoje a primeira de Romi, que você mencionou, de Vale na sexta. O que é importante de mencionar todos esses elementos? O mercado de capitais, né? Esse extremo dinamismo que temos aqui vibrante. E o estudo mostra justamente os follow-ons que aconteceram agora em 2024. Então, ao longo desse ano de 2024, nós tivemos 8 follow-ons, que movimentou ali aproximadamente 22 bilhões de reais no mercado. O legal é que 62% dessas ofertas foram primárias, que mostra que muitas empresas estão atrás de captar novos recursos para elas. E o setor de energia e varejo foram os mais ativos, juntando ali aproximadamente 63% das operações, e o BTG foi o grande coordenador ali das ofertas, com aproximadamente 50% do volume total. Esses números mostram que as companhias estão usando o follow-ons não só para levantar fundos, mas também para se firmar no mercado. E um bom exemplo disso foi até a própria Sabesp, que utilizou a captação dela para expandir a sua infraestrutura de saneamento, ô Maurílio. Verdade, bem lembrado, viu, Cássio? Eu acho que talvez tenha sido um grande assunto desse ano, quando a gente fala de follow-ons, essa da Sabesp, porque além de ser uma movimentação que envolve uma empresa muito conhecida, também envolveu política, também envolveu muita articulação, então com certeza foi um ótimo exemplo para a gente relembrar um caso de follow-on desse ano de 2024. E aí voltando mais para aquele cenário mais corporativo, mais sobre essa questão das estratégias, do crescimento da empresa, como que o follow-on ele contribui para essa estratégia de crescimento? Não é a única forma, mas é uma forma bem inteligente, eu diria, de conseguir fazer isso, né? Perfeito. O follow-on é uma grande oportunidade para as empresas já listadas na bolsa captarem recursos adicionais. E isso pode ser importantíssimo para financiar novos projetos, expandir operações ou até mesmo investir em inovação. Ao emitir essas novas ações, a empresa não apenas obtém o capital, mas também sinaliza para o mercado sua intenção de crescer e melhorar sua competitividade. Essa estratégia atrai novos investidores, retém investidores atuais e tem um grande potencial de valorização de ação de longo prazo, obviamente, criando ali um ciclo positivo de crescimento e investimento. E o que eu destaco, e você colocou um excelente ponto, não é a única forma. Inclusive, a gente tem casos aqui de Ipera que é um outro caso, não é um follow-on, mas ela também está nessa estratégia de crescimento e aconteceu ontem, né, o anúncio deles. Exato, Cássio, é verdade. Esse movimento, o follow-on, ele também favorece a liquidez das ações? De que forma? Excelente ponto, Maurílio. A liquidez refere-se muito com a facilidade com que uma ação pode ser comprada ou vendida no mercado, sem causar grandes variações em seu preço. Dessa forma, quando uma empresa realiza um follow-on, ela aumenta o número de ações disponíveis para negociação. E isso torna, Maurílio, as ações mais líquidas, o que é especialmente importante para os investidores institucionais e de grandes fundos, e que precisa negociar grandes volumes.
Com mais liquidez, os investidores podem entrar e sair de posição com mais facilidade e reduz o risco de grandes flutuações nos preços das ações, Maurílio. Perfeito, Cássio. E aí, para fechar esse nosso bate-papo, lembrando também que a gente sempre disponibiliza, tá? Para você que está acompanhando aí mais detalhadamente o que a gente conversa aqui, o próprio estudo da MZ vai estar lá detalhado no nosso portal, também no nosso canal no YouTube. Mas para fechar, eu queria falar com algo ainda sobre follow-on, que você também gosta muito de falar e que a gente sempre fica muito atento, porque você tem propriedade para falar sobre esse tema, que é justamente sobre a comunicação. Como que tem que ser a comunicação corporativa antes, durante e depois desse processo de follow-on? Excelente ponto, Maurílio. Você sabe que eu falo de comunicação constantemente. A comunicação ela precisa ser clara e transparente nesse período de follow-on. Isso é fundamental, porque os investidores precisam entender os objetivos da oferta, Maurílio. Como os recursos serão utilizados e quais são os benefícios esperados daquela determinada operação. Então ele tem que justificar isso de uma maneira clara. E uma boa comunicação ajuda a construir a confiança e evitar desconfianças. Então a transparência é fundamental para as empresas de capital aberto. Empresas que falham em comunicar suas intenções adequadamente podem enfrentar resistências e até mesmo rejeições por parte do mercado. Então, uma estratégia de comunicação bem planejada pode fazer a diferença para as empresas, seja nesse momento de follow-ons que a gente está mencionando, ou em qualquer momento de liquidez, de movimentação de mercado, de compra e aquisição. A comunicação ajuda, esclarece, dá mais informações. Os números frios não contam a história completa. É preciso dessa grande narrativa por trás, Maurílio.